Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Os ovos podres do ex-presidente da República de nome José Eduardo dos Santos. E a culpa do MPLA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega a você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? A Macangola. É isto mesmo. Os ovos podres do ex-presidente da República de nome José Eduardo dos Santos, a.k.a. o Zé Quitumba, o arquiteto da corrupção e a culpa do MPLA. Tá entendendo? Olha, né? Em 2013, Isabel dos Santos deu uma entrevista à Financial Times, segundo a mesma, a qual despertou para a vida empresarial aos 6 anos como vendedora de ovos e tornou-se já uma lenda popular. Com um trabalho infantil de venda de ovos, Isabel dos Santos procurou justificar a origem da sua fortuna e alcançou a lista dos bilionários, né? E ao título da primeira mulher e mais jovem bilionária africana pela Forbes. A revista avaliou o patrimônio de Isabel dos Santos em 2 bilhões de dólares naquela altura, em 2013, tá? Em seguida, é de conhecimento público que a riqueza de Isabel dos Santos se deve a atos de nepotismo, suborno e corrupção do seu pai, o presidente José Eduardo dos Santos, no poder que ficou no poder 38 anos, né? O modelo de distribuição dos negócios de riqueza nacional pela sua família, né? Naquela altura, o modelo de distribuição dos negócios e da riqueza nacional pela sua família, há muitos que tinham, né, a assinatura formal do próprio ex-presidente da República, José Eduardo Santos, a.k.a. o Zé Quitumba. E lá se foram anos do pudor presidencial. A 17 de março de 2001, a primeira-dama, Ana Paula dos Santos, escreveu ao secretário executivo para a venda de imóveis a solicitar a trepasse ao seu favor de uma fração de um edifício na rua Kwame Nkrumah, né, no bairro Avalade. Fê-lo na qualidade de simplesmente funcionário do Comitê Miss Angola e usou fax desta instituição, na realidade uma empreitada sua, para enviar o documento. Com a vitória militar de fevereiro de 2002, José Eduardo Santos, né, passou a ser mais aberto no seu envolvimento pessoal em atos que desmoronavam o cargo de presidente da República e demonstravam total falta de respeito com a sociedade angolana. A 6 de setembro de 2002, o jurista Walter Virgílio Rodrigues registrou a empresa ZE Design de Importação e Exportação Limitada na qualidade de mandatário de José Eduardo Santos, casado, natural e residente em Luanda, no Futungo de Belas, presidência da República, representante legal de seu filho menor, José Eduardo Paulino dos Santos, de 17 anos de idade. A então conservadora Isabel Tormenta dos Santos, que procedeu ao registro desta empresa, assim como ademais uma centena de meias e pertencentes à família do ex-presidente da República, assim como Manuel Vicente e ao general Copelipa, fez naquela altura parte do executivo de dos Santos com o título de secretário de Estado de Justiça. É para guardar segredos. José Paulino dos Santos, o Corendu, outro dos filhos do presidente, começou a sua carreira empresarial pela mão do pai, tendo atingido a maioridade. Corendu usou o endereço do Palácio Presidencial em 2006 como residência privada para criar a Semba Comunicação, justamente com a irmã Tizé dos Santos, que na altura geriam o segundo canal de televisão pública de Angola, que é a TPA2. A Semba Comunicação recebia mais de 40 milhões de dólares do orçamento da presidência para a gestão da TPA e outras supostas ações de melhoria de imagem presidencial, né? Na época da ditadura marxista-leninista, Isabel dos Santos aprendeu com o socialismo esquemático da mãe azerbaijana, Tatiana Kunkanova, a livre iniciativa econômica, o capitalismo era crime. O Dudu fazia tudo, como também o conhecido José Paulino dos Santos aprendeu já com o capitalismo selvagem do pai, né? Por sua vez, outros 3 do casamento de José Eduardo dos Santos com Ana Paula dos Santos, Eduane, Danilo, Josiana e Eduardo Breno, tiveram também o início de carreira empresarial em nada lendário. A 11 de julho de 2007, Ana Paula dos Santos criou com a irmã Artemícia e os 3 filhos da Sociedade Anônima Diana de Spa, né? A empresa criou com o mesmo nome o Centro de Beleza e Estética, a Marginal de Luanda. O centro tinha as seguintes estruturas societárias: Ana Paula Cristóvão de Lemos dos Santos, a 49%, Artemícia Cristóvão de Lemos, 25%, Eduane Danilo Lemos dos Santos, 15%, Josiana Lemos dos Santos, 7% e Eduardo Breno Lemos,
dos Santos 4%, isso naquela altura. Certamente não foi com o salário de funcionária de Miss Angola, nem com ajudas de custo, como primeira-dama, que Ana Paula dos Santos obteve milhões de dólares para investir no Diana Day Spa. Foi a presidente, né? Foi o ex-presidente a contribuir com seu salário pela participação dos então filhos menores. Nunca ganharam formalmente o suficiente para ameliar milhões de dólares. A seu tempo, essas questões terão a ter respostas claras em fórum judicial, né, família? E é isso que nós vimos, né, agora, recentemente, no sentido dos ponteiros do relógio da esquerda para a direita. Isabel dos Santos, Zendo dos Santos e Coriendo. É eles que são, tá entendendo? Por isso hoje moram todos no exterior e fogem, né? Família, a riqueza da distribuição nacional. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Ok, família? Let's get. Aparentemente, o critério de distribuição de benefícios empresariais pelos filhos do presidente obedece ao critério da idade. Os mais velhos levam mais? É com essa lógica que se apressou a ascensão de José Filomeno dos Santos Zenu, o segundo filho de dos Santos. O ano passado, o pai concedeu-lhe 5 bilhões de dólares, para gerir como bem lhe aprouver, na qualidade de administrador do Fundo Soberano de Angola. Zenu fica assim mais perto de realizar uma fortuna um pouco abaixo da fasquia da sua irmã Isabel. Para os detentores de poder, ambos os modelos econômicos e de iniciativa pessoal são apenas uma evolução no seu discurso ideológico. Mas para a maioria dos angolanos, a diferença está apenas no nome que se atribui ao sofrimento. Nos anos em que Isabel dos Santos vendia ovos, minha mãe amargou uma semana de cadeia, acompanhada de 2 filhas de tenra idade, por sabotagem econômica. O crime? Com o açúcar adquirido na loja do povo, a minha mãe levou 2 quilos à praia pequena, para permuta por peixe. As outras mães levavam cerveja, arroz e outros produtos, a única maneira possível de complementar o sustento familiar em tempo de economia planificada e de racionamentos marxistas. Durante o julgamento, o juiz perguntou à minha mãe: "A senhora não tem vergonha de vender açúcar?" Já nessa altura só os dirigentes e seus filhos tinham direito a vender ovos e, para além disso, a pilhar os bens do Estado, com total impunidade. Hoje, os filhos dessas mães oprimidas e violentadas na sua luta pela sobrevivência básica são obrigados a um voto de silêncio. Enquanto isso, os mesmos detentores do poder roubam desalmadamente, pisoteiam a Constituição e as leis deste país. Arbitrariamente, os mesmos dirigentes intimidam, processam, prendem e matam os filhos dessas mães que ousam denunciar ou protestar contra os seus atentados à dignidade humana e os seus crimes de lesa pátria. Esses dirigentes e os seus filhos têm uma grande virtude. Não têm consciência. Festejam, com requinte, o modo como desgraçam o povo angolano e saqueiam as riquezas do país. Dormem tranquilamente. Txé dos Santos, outra das filhas presidenciais, já reclamou, e com razão, em nota recente ao Clube de Capa, sobre a injustiça na distribuição de riquezas pelos filhos do presidente. A distribuição da riqueza nacional, ao nível da família presidencial, é iníqua. Txé tem 2 grandes virtudes, vocal e aberta. E o regime do pai deu a Txé e ao Corona deu a TPA2. Logo, pode utilizar esse veículo para defender os interesses do povo angolano, sobre os quais demonstra um fio de preocupação, alguma consciência, e ganhar muito dinheiro à mesma. Contribuiria para o país e para dar outra imagem à família. Mostraria que nem todos os filhos do presidente se preocupam apenas com dinheiro, poder, fama. Daria capote à mana Isabel. A maquilhagem do poder e a culpa do MPLA. Em 1999 escrevi, no batom da ditadura, que Gés é o principal promotor da corrupção em Angola. Fui bastante moderado. Gés encarna o que há de pior na corrupção institucional, a total falta de vergonha e a arrogância compulsiva na realização e manutenção, à luz do dia, de atos ilegais,
sobretudo os assaltos permanentes aos fundos públicos e bens do Estado. No entanto, a culpa maior pela realidade atual de corrupção institucional, nepotismo e abuso de poder é da responsabilidade coletiva dos membros do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA. Estes são os principais vetores quer de legitimação do poder quer da mobilização de apoios para José Eduardo dos Santos, que também preside o partido no poder há 33 anos. Os dirigentes do MPLA tornaram-se, para além de corruptos, em simples marionetas das habilidades políticas do seu presidente. Contentam-se com o que lhes cabe de riqueza ilícita e com a desgraça dos angolanos que um dia juraram defender e servir, como patriotas. A maior batalha que os angolanos deverão travar entre si, quando Gés sair ou for forçado a abandonar o poder, será a desarticulação do sistema de corrupção institucional. É esse o sistema que consagra o nepotismo e a delinquência desabrida na gestão do Tesouro Nacional e que criou uma classe de novos ricos assenhorados em novos colonos. É esse o sistema que destruiu e impede a instauração do princípio da competência, do conhecimento, da dedicação e da valorização dos recursos humanos na função pública. É esse sistema que transformou o conceito de patriotismo em cumplicidade e servilismo, em nome do MPLA, para com os que estão no poder a saquear o país. É esse o sistema que permite a Gés culpar o colonialismo português pela sua própria incapacidade de gestão e manifestações de senilidade. É esse o sistema que festeja o luxo na miséria. É preciso encontrar um novo rumo para a coexistência pacífica e a sã convivência política, sociocultural e económica entre os angolanos. Ao tempo do socialismo, a palavra de ordem era o inimigo nem um palmo da nossa terra. A maioria dos angolanos conserva um grande trunfo individual, o poder da consciência. É fundamental mobilizar esse poder. A corrupção institucional nem um palmo da minha consciência deve ser uma lanterna para que cada cidadão percorra os escuros labirintos da função pública e da noção de poder político de Gés, do Cuplipa e do MPLA na soma desse poder individual. Aqueles que prejudicam os interesses do povo acabarão por seguir e cumprir com o processo de moralização da sociedade, sem que haja lugar para mais conflitos ou mais sofrimento para a sociedade angolana. A distribuição da riqueza nacional. Aparentemente, o critério de distribuição de benefícios empresariais pelos filhos do presidente obedece ao critério da idade. Os mais velhos levam mais? É com essa lógica que se apressou a ascensão de José Filomeno dos Santos Zenu, o segundo filho de dos Santos. O ano passado, o pai concedeu-lhe 5 bilhões de dólares, para gerir como bem lhe aprouver, na qualidade de administrador do Fundo Soberano de Angola. Zenu fica, assim, mais perto de realizar uma fortuna um pouco abaixo da fasquia da sua irmã Isabel. Para os detentores de poder, ambos os modelos econômicos e de iniciativa pessoal são apenas uma evolução no seu discurso ideológico. Mas para a maioria dos angolanos, a diferença está apenas no nome que se atribui ao seu sofrimento. Nos anos em que Isabel dos Santos vendia ovos, a minha mãe amargou uma semana de cadeia, acompanhada de 2 filhas de tenra idade, por sabotagem econômica. O crime? Com o açúcar adquirido na loja do povo, a minha mãe levou 2 quilos à praia pequena, para permuta por peixe. As outras mães levavam cerveja, arroz e outros produtos, a única maneira possível de complementar o sustento familiar em tempo de economia planificada e de racionamentos marxistas. Durante o julgamento, o juiz perguntou à minha mãe: "A senhora não tem vergonha de vender açúcar?" Já nessa altura só os dirigentes e seus filhos tinham direito a vender ovos e, para além disso, a pilhar os bens do Estado, com total impunidade. Hoje, os filhos dessas mães oprimidas e violentadas na sua luta pela sobrevivência básica são obrigados a um voto de silêncio. Enquanto isso, os mesmos detentores do poder roubam desalmadamente, pisoteiam a Constituição e as leis deste país.
Arbitrariamente, os mesmos dirigentes intimidam, processam, prendem e matam os filhos dessas mães que ousam denunciar ou protestar contra os seus atentados à dignidade humana e os seus crimes de lesa pátria. Esses dirigentes e os seus filhos têm uma grande virtude. Não têm consciência. Festejam, com requinte, o modo como desgraçam o povo angolano e saqueiam as riquezas do país. Dormem tranquilamente. Txé dos Santos, outra das filhas presidenciais, já reclamou, e com razão, em nota recente ao Clube de Capa, sobre a injustiça na distribuição de riquezas pelos filhos do presidente. A distribuição da riqueza nacional, ao nível da família presidencial, é iníqua. Txé tem duas grandes virtudes, é vocal e aberta. E o regime do pai deu a Txé e ao Corona deu a TPA2. Logo, pode utilizar esse veículo para defender os interesses do povo angolano, sobre os quais demonstra um fio de preocupação, alguma consciência, e ganhar muito dinheiro à mesma. Contribuiria para o país e para dar outra imagem à família. Mostraria que nem todos os filhos do presidente se preocupam apenas com dinheiro, poder e fama. Daria capote à Amana Isabel. A maquilhagem do poder e a culpa do MPLA. Em 1999 escrevi, no Batom da Ditadura, que Gés é o principal promotor da corrupção em Angola. Fui bastante modesto. Gés encarna o que há de pior na corrupção institucional, a total falta de vergonha e a arrogância compulsiva na realização e manutenção, à luz do dia, de atos ilegais, sobretudo os assaltos permanentes aos fundos públicos e bens do Estado. No entanto, a culpa maior pela realidade atual de corrupção institucional, nepotismo e abuso de poder é da responsabilidade coletiva dos membros do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA. Estes são os principais vetores quer de legitimação do poder quer da mobilização de apoios para José Eduardo dos Santos, que também preside ao partido no poder há 33 anos. Os dirigentes do MPLA tornaram-se, para além de corruptos, em simples marionetas das habilidades políticas do seu presidente. Contentam-se com o que lhes cabe de riqueza ilícita e com a desgraça dos angolanos que um dia juraram defender e servir, como patriotas. A maior batalha que os angolanos deverão travar, entre si, quando Gés sair ou for forçado a abandonar o poder, será a desarticulação do sistema de corrupção institucional. É esse o sistema que consagra o nepotismo e a delinquência desabrida na gestão do Tesouro Nacional e criou uma classe de novos ricos assenhorados em novos colonos. É esse o sistema que destruiu e impede a instauração do princípio da competência, do conhecimento, da dedicação e da valorização dos recursos humanos na função pública. É esse o sistema que transformou o conceito de patriotismo em cumplicidade e servilismo, em nome do MPLA, para com os que estão no poder a saquear o país. É esse o sistema que permite a Gés culpar o colonialismo português pela sua própria incapacidade de gestão e manifestações de senilidade. É esse o sistema que festeja o luxo na miséria. É preciso encontrar um novo rumo para a coexistência pacífica, e a sã convivência política, sociocultural e económica entre os angolanos. Ao tempo do socialismo, a palavra de ordem era o inimigo nem um palmo da nossa terra. A maioria dos angolanos conserva um grande trunfo individual, o poder da consciência. É fundamental mobilizar esse poder. A corrupção institucional nem um palmo da minha consciência deve ser uma lanterna com que cada cidadão deve percorrer os escuros labirintos da função pública e da noção de poder político de Gés, do Cuplipa e do MPLA. Na soma desse poder individual, aqueles que prejudicam os interesses do povo acabarão por seguir e cumprir com o processo de moralização da sociedade, sem que haja lugar para mais conflitos ou mais sofrimento para a sociedade. E a família, o vídeo de hoje foi esse.
Se és cultura, sabe que se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, comenta para que sabe a notícia. Você não saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para a PNF Eleições, para a PNF Eleições, a família de continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva suas opiniões, que é muito importante. É tudo muito até o próximo vídeo. MSTV, até ver que chega até você. Até ver que não baixa o laço, meu amiga.